Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa 7ª semana de aula e para essa semana nós temos exercícios daqueles que está sempre escrito tutor, estudante, que é o que a gente deveria fazer. Eu faço um, vocês fazem outro, tá? Aqui para resolução eu vou resolver todos eles, tranquilo? Então vamos lá para o nosso exercício número 1. Um equilíbrio envolvido na transformação da chuva ácida está representado pela seguinte equação. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. Calcule o valor aproximado da constante de equilíbrio. Então, vamos com calma que aqui a gente tem algumas coisas para fazer. Em primeiro lugar, eu vou copiar essa minha equação. Então, deixa eu colocar aqui exercício número 1. E eu tenho o seguinte, eu tenho 2 SO2 mais O2. E se eu não tenho nada aqui na frente, significa que eu tenho 1 e que vai gerar 2SO3. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é olhar se ela está balanceada. Então, vamos ver o seguinte, eu tenho S desse lado e S desse lado, um só, né? Então, 2 S's, aqui eu tenho 2 S's. Aqui desse lado, oxigênio, eu tenho... aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, essa minha equação já está balanceada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, proporções estequiométricas, ok? Então, eu vou fazer uma linha aqui, vamos fazer uma tabelinha para a gente conseguir resolver esse exercício, tá? Isso aqui é para ser uma linha reta, só para avisar vocês. E é o seguinte, essas proporções estequiométricas eu vou escrever aqui quantos mols eu tenho. Então, aqui desse meu primeiro elemento, eu tenho 2 mols. Do segundo elemento, que é o meu segundo reagente, eu tenho 1 mol. E do meu produto, eu tenho 2 mols, correto? Eu sei que essa é a minha proporção. Se eu colocar 2 mols de dióxido de enxofre, 1 mol de oxigênio, eu terei 2 mols de trióxido de enxofre, tá? Agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as quantidades. Eu vou colocar assim, quantidades iniciais. Então, o que eu vou colocar agora são essas quantidades que o exercício está me fornecendo. Ele me disse aqui, que foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Então, aqui, essas minhas quantidades iniciais, eu tenho 6 mols do dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Quanto que eu vou ter do meu produto? Por enquanto, nada, tá? Eu não juntei eles ainda, então não vai ter nada. O próximo passo é calcular essas quantidades reagidas e formadas. Então, com base nessas minhas proporções estequiométricas, eu tenho que definir qual a quantidade de reagentes que reagiu e quanto de produto que foi formado. O exercício deu aqui, depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. Então, antes disso, eu ainda vou colocar aqui embaixo quantidades no equilíbrio, tá?
Então, aqui eu sei que no meu equilíbrio, a quantidade de trióxido de enxofre, que é o meu produto, foi de 4 mols. Essa quantidade aqui, no equilíbrio, é a mesma quantidade que foi reagida. Então, esse valor é o mesmo que aqui. Eu estou falando de produtos. Eu vou conseguir formar uma certa quantidade de produto. E essa é que vai permanecer constante no meu equilíbrio, ok? Então, agora o que eu tenho que fazer é essa relação aqui das minhas proporções estequiométricas com essa relação de quantidades reagidas e formadas. Então, vamos lá. Dessa quantidade de proporções para quantidades formadas, eu vou ter que fazer uma relação entre elas. Então, daqui para cá, se de 2 passou para 4, eu estou multiplicando por 2, certo? Então, daqui para cá, eu também vou ter que multiplicar por 2, e daqui para cá, eu também vou multiplicar por 2, tá? Porque para formar 4, eu usei o quê? De 2 para 4, multiplica por 2, 1 vezes 2, 2 mols, 2 vezes 2, 4 mols. Então, para formar 4 mols de trióxido de enxofre, eu preciso de 2 mols de oxigênio e 4 mols de dióxido de enxofre. É o que eu preciso para formar isso aqui, tá? Só que agora, olha só, a quantidade inicial era de 6 mols. Só que só reagiu 4. Eu preciso descobrir quantos que ficaram no equilíbrio. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esse valor menos esse daqui. Esse valor inicial menos esse daqui. Então, se eu tinha 6, mas 4 reagiu e formou produto, quantos que sobraram ainda? Aqui, 2 mols. Eu tinha 5 mols de O2. 2 deles reagiram e formaram o produto. Sobrou quanto? 3 mols. Beleza? Então, aqui a gente já tá com parte da tabela pronta. Agora, falta colocar as concentrações no equilíbrio. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Eu sei a quantidade no equilíbrio. Quantos mols eu tenho? Agora, eu preciso definir essas concentrações que eu tenho no equilíbrio. Para eu definir concentração, eu preciso ou de mols ou de gramas por um volume. E aqui me dá o volume em um recipiente de 1 litro. Então, o que eu vou fazer é dividir esse mols por litro. E aí, eu vou descobrir quantos mols por litro eu tenho. Como eu tenho só 1 litro, 2 dividido por 1, aqui eu vou ter 2 mols por litro. Dividindo aqui por 1 litro, eu tenho 3 mols por litro. E aqui, 4 mols por litro, tá? Então, eu encontrei as concentrações. O que o exercício está me pedindo é o valor aproximado da constante de equilíbrio. Para eu calcular aquela constante de equilíbrio, é o Kc, eu tenho que pegar as concentrações dos produtos dividido pelos reagentes. A fórmula tá lá no livro e no resumo que eu mandei para vocês também, tá? Como que eu vou fazer isso? Produtos. Eu vou pegar essa concentração de 4 e elevar por esse coeficiente. O mesmo para os reagentes. Eu tenho essa concentração, 2, e elevar a 2, vezes esse outro reagente, que é 3, elevado a esse coeficiente, que é 1. Reparem que aqui eu só tenho um valor, porque eu só tenho um produto. Se eu tivesse mais um produto, multiplicaria por ele. Fazendo isso aqui, eu vou ter 16 sobre 12, que é igual a 1,3333. Então, a minha resposta
é esse aqui. Esse é a minha constante de equilíbrio. Beleza? Agora, mais um exercício bem parecido com o anterior. Questão número 2. Refaça o exercício anterior considerando agora um recipiente de 5 litros. Então, esse meu volume mudou. Onde são misturados 8 mols de dióxido de enxofre e 4 mols de oxigênio. No equilíbrio, o número de mols de trióxido de enxofre é 6. Então, vamos lá fazer de novo aquele mesmo esqueminha. Vamos pegar a equação anterior, em que eu tinha 2 SO2 mais 1 O2. Isso aqui vai reagir e formar 2 SO3. Então, primeiro eu preciso encontrar as proporções estequiométricas. Então, deixa eu fazer a linha aqui, a linha retíssima, tá? Então, tá aqui. Aqui eu vou ter 2 mols, 1 mol e 2 mols. Próximo, quantidades iniciais. Então, vamos fazer a linha retíssima aqui. Próximo que eu tenho, eu vou fazer a tabelinha já, tá? Quantidades reagidas e formadas. E aí, eu tenho, quantidades no equilíbrio. E por último, as concentrações no equilíbrio. Então, beleza, minha tabelinha tá aqui, agora eu só vou colocar as informações que eu tenho. Quantidades iniciais. O exercício está me dando aqui, 8 mols de dióxido de enxofre. Então, aqui são 8 mols. E 4 mols de oxigênio. No equilíbrio, o número de mols de trióxido de enxofre é 6. Então, aqui no equilíbrio é 6. Que é o mesmo valor das quantidades que foram formadas. Então, 6 mols. Quantos que eu tinha de produto aqui no início? 0 mol. Agora, a gente tem que fazer aquele cálculo. Daqui pra cá, quanto é que aumentou? E lembrem que eu estou usando esse aqui como referência, porque aqui eu tenho a minha equação balanceada. Eu sei que com 2 mols de dióxido de enxofre, 1 mol de oxigênio, eu consigo formar 2 mols de trióxido de enxofre, tá? Qualquer coisa além disso vai sobrar. Então, vamos lá. De 2 mols passou para 6, então aqui eu multipliquei por 3. E aí, eu vou ter que fazer o mesmo para cá. Para cá, eu vou multiplicar por 3. Para cá, eu vou multiplicar por 3. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6 mols. 1 vezes 3, 3 mols. E agora, eu sei que reagiu 6 mols, mas quantidade inicial, 8 mols. Quantas que sobraram aqui? Então, vamos colocar aqui, Aqui é menos, esse aqui eu também vou fazer menos. 8 menos 6, 2 mols. 4 menos 3, 1 mol. Ok, finalizamos essa parte aqui. A próxima é encontrar essas concentrações no equilíbrio, que é o quê? Mol por litro. Só que aqui, nesse caso, eu tenho 5 litros. Então, eu vou ter que fazer 2 mols
dividido por 5, que é igual a 0,4 mol por litro. 1 mol dividido por 5 litros, eu terei 0,2 mol por litro. 6 mols dividido por 5 litros, 1,2 mols por litro, ok? E, por último, então, encontrar a nossa constante de equilíbrio. Lembra que eu falei? Produtos dividido pelos reagentes. Então, concentração de produto tá aqui, 1,2 elevado a 2, dividido, concentração do reagente, eu tenho 0,4 elevado a 2, vezes 0,2 elevado a 1. E isso aqui vai me dar 45. Beleza, gente? Questão número 3. Considere duas soluções, A e B, com concentrações de H3 ou mais. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever aquele H+. Então, se tá me dando essa concentração de H+, eu vou ter o pH, ok? Iguais a 0,01 e 0,001 mol por litro, respectivamente. Determine o pH das soluções. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a concentração da minha solução A, que é de 0,01 mol por litro. E a concentração da minha solução B, que é de 0,001 mol por litro. Eu posso escrever isso aqui diferente. Eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado a vírgula eu vou passar duas casas para frente. Então, elevado a menos 2. E aqui, eu posso escrever também como 1 vezes 10 elevado a vírgula 1, 2, 3 casas para frente. Então, menos 3. Só escrevi diferente essas concentrações, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho lá a respeito de pH. Pela fórmula do pH, eu sei que é igual a menos o log do H+, a concentração de H+, ou o H3O+. Beleza? E o do pOH é igual ao menos log de OH-. Então, concentração do meu ânion. E se eu somar esses dois, o pH mais o pOH, eles têm que ser iguais a 14, tá? Só relembrando essas informações aqui. Próximo passo, então, vamos determinar o pH dessas concentrações, dessas soluções que eu tenho aqui. Então, pH da solução A vai ser igual menos log dessa minha concentração, que é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Esse 1 vezes 10 elevado a menos 2, eu também posso escrever como apenas 10 elevado a menos 2, né? Tá multiplicado por 1. E aí tem a propriedade do logaritmo, que esse valor aqui, o expoente, eu posso jogar lá pra frente multiplicando. Então, vamos escrever isso aqui diferente. pH é igual menos, e aí eu vou multiplicar pelo menos 2, vezes o log de 10. O log de 10, a gente sabe que é 1. Então, o pH da minha solução A, menos, vezes menos 2, vezes 1, é 2. O pH dessa minha solução A
é 2. Agora, vamos calcular aqui o pH da solução B, que vai ser menos o log dessa minha concentração B. Lembra que esse 1 vezes 10 elevado a menos 3 eu posso escrever apenas como 10 elevado a menos 3. Passando esse 3 lá para frente, então eu vou ter um pH de B menos 3 vezes log de 10, que a gente sabe que é 1. Então, pH da solução B menos vezes menos 3 positivo. Bem tranquilo esse exercício aqui, né, gente? Questão número 4. Bem parecida com a questão 3, tá? Refaço o exercício anterior, então, considerando agora as concentrações de H3O+, de uma solução A. Aqui era para ser uma solução B. Então, vou fazer o seguinte. 4, eu tenho que essa concentração de A é igual a 0,12334 mol por litro, né? E essa aqui é para ser a concentração B, que é igual a 0, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros e 1 mol por litro. Que eu também posso escrever como 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. E essa aqui, 1 vezes 10 elevado, já sei que eu tenho 9 zeros, com mais esse 1, menos 10. E agora, vamos encontrar o pH. A gente já sabe que o pH, então, da solução A vai ser igual ao menos log de 10 na menos 5. Calculando aqui, eu vou ter um menos, passa esse 5 multiplicando lá para frente, vezes log de 10, que eu sei que é 1. Então, pH da solução A vai ser menos vezes menos 5, 5 positivo. Tá aqui. E agora, o pH da solução B, menos log de 10 elevado a menos 10. Passando esse 10, multiplicando aqui para frente, eu vou ter menos vezes menos 10 vezes log de 10. pH de B é igual a menos vezes menos 10 vezes 1, 10. Beleza, gente? Questão 5. Uma solução apresenta pH de 9. Determine a concentração de íons OH-. Então, vamos lá. Eu tenho um pH que é igual a 9. E o exercício está me pedindo a concentração de OH. Então, vamos relembrar um negocinho lá, que é o seguinte. pH mais o pOH é igual a 14. Se o meu pH é 9, quanto que é o meu pOH? Passa esse 9 lá para o outro lado, subtraindo. Então, o pOH é 14 menos 9, que dá 5. Então, eu encontrei o pOH, só que eu preciso achar essa concentração. E aí, vamos lembrar lá da outra formulinha, que eu tenho o seguinte. O pOH é igual a menos log da concentração de OH menos. Certo? Beleza. pOH eu conheço. Tá aqui, eu achei já, é 5. E agora eu tenho que fazer o menos log de OH menos. E aí, gente, vamos relembrar umas regrinhas de log.
Se eu tiver, por exemplo, um log, e sempre que não aparece número aqui é porque é um log na base 10 de y, que é igual a x. Para resolver isso aqui, eu faço o seguinte: 10 elevado a x, que é igual a y. Então, isso aqui é 10 elevado a x, que é igual a y. Vamos usar esse mesmo esqueminha aqui. Então, para isso, eu vou escrever o seguinte: esse menos do log eu vou passar aqui para o 5, né? Se eu estivesse multiplicando por menos 1, ficaria log de OH, que é igual a 5. E eu vou trocar a ordem também, tá? Então, log de OH menos é igual a menos 5. Lembra que se eu não tenho nada, eu tenho base 10. Então, aqui é como se eu tivesse um 10. E aí, eu vou fazer 10 elevado a 5, que é igual a OH. Então, vamos lá. 10 elevado a menos 5, que é igual a essa concentração de OH-. Então, agora, eu já encontrei essa concentração. Então, OH-, essa concentração, é igual a 10 elevado a menos 5. Ou eu posso escrever como 1 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Beleza, gente? Bem tranquilinho, a questão é só lembrar essa regrinha de logaritmo. Ok?